Olá, alunos! Tudo bem por aí? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Paula, da Escola Estadual Nila Fará, e hoje vamos falar sobre 22 de agosto, Dia do Folclore. Dia do Folclore é celebrado no Brasil em 22 de agosto e sua criação aconteceu na década de 1960 para celebrar os personagens do nosso folclore e incentivar estudos na área. Então, vamos conhecer ou relembrar mais um pouquinho sobre o folclore? Folclore é o que entendemos como as formas pelas quais a cultura popular manifesta-se e que são parte da identidade cultural de um povo. As representações folclóricas podem ser manifestadas por meio de ações individuais e coletivas e são formadas por costumes e tradições que são transmitidos de geração em geração. O folclore representa apenas a cultura popular. Sendo assim, o que conhecemos como cultura erudita não é considerada parte do folclore. O folclore manifesta-se por mitos, canções, ritmos, danças, festas, crendices, brincadeiras, entre outros. São uma parte importante da cultura de um povo e, por isso, devem ser preservados. No Brasil, celebra-se o Dia do Folclore em 22 de agosto. No entanto, por que o dia 22 de agosto foi escolhido para comemorar-se o folclore no Brasil? Neste vídeo, veremos o motivo. Criação do Dia do Folclore. O Dia do Folclore, aqui no Brasil, surgiu por meio de um decreto assinado pelo presidente Humberto Castelo Branco, em 1965. Esse foi o decreto número 56.747, assinado no dia 17 de agosto de 1965, e nele constava que decreta, artigo 1º, será celebrado anualmente a 22 de agosto em todo o território nacional o Dia do Folclore. A data da publicação da Carta de Tons, 22 de agosto, foi escolhida como dia para ser comemorado o Dia do Folclore. Por meio desse decreto, oficializou-se a comemoração do folclore brasileiro em 22 de agosto. O objetivo era incentivar estudos na área, assim como de garantir a preservação do patrimônio folclórico do Brasil. De onde veio a palavra folclore? A palavra folclore teve origem no idioma inglês. Essa palavra, no inglês, por sua vez, surgiu em 1846 por meio de uma sugestão realizada por um arqueólogo chamado William John, um entusiasta do estudo do folclore. Em 22 de agosto de 1846, uma carta de William foi publicada por uma revista de Londres. A proposta de William era de formar a expressão folklore por junção de duas palavras do idioma inglês. O sentido era que folk significa povo e lore significa saber ou conhecimento. Assim, juntando as duas palavras, o significado seria saber tradicional de um povo. A proposta de William demorou ainda algumas décadas para se tornar famosa. História do folclore. O folclore é uma área de estudo que está vinculada à antropologia, uma área do conhecimento que estuda o homem e a humanidade dentro de vários aspectos, incluindo o cultural. Os estudos nessa área começaram a surgir no século XVIII e começaram a se tornar fato bem sistematizados a partir da segunda metade do século XIX. Pioneiros importantes nessa área foram os irmãos Grimm e John. E a
primeira instituição surgida com enfoque na pesquisa sobre folclore foi a Sociedade do Folclore, que foi criada em Londres em 1878. Os debates promovidos por essa associação definiram quais assuntos poderiam ser relacionados com o folclore. Foi debatido que elementos como mitos, contos, histórias populares, festas, crendices, rituais de magia e bruxaria, dialetos, expressões populares e coisas do tipo eram parte do folclore de um povo. A partir daí, os estudos sobre folclore ganharam forte impulso e se espalharam pela Europa e chegaram aos Estados Unidos. Aqui no Brasil, demorou um pouco até que os estudos sobre o folclore se consolidassem. Alguns nomes foram muito importantes no estudo desse tema aqui, como Luiz Câmara Cascudo, mas o primeiro evento sobre o folclore só foi organizado aqui em 1951, o primeiro Congresso Brasileiro de Folclore. Esse evento foi organizado no Rio de Janeiro e chegou a algumas definições que até hoje embasam determinados estudos na área. Características. Definir características básicas sobre o folclore é uma tarefa difícil e gera muita polêmica entre os especialistas nessa área do conhecimento. Esse debate segue em curso aqui no Brasil e muitos pontos que um dia foram unânimes hoje são relativizados ou questionados por diversos estudiosos. De toda forma, pode-se destacar alguns elementos como o anonimato da obra, apesar de questionado, é considerado um elemento importante para definir se algo faz parte do folclore ou não. Os elementos que são parte do folclore têm de ter uma aceitação coletiva e têm de ser transmitidos de geração em geração pela oralidade. Surgimento de maneira espontânea e não por decisão de autoridades. Personagens do folclore. O folclore, seja o brasileiro como de outros países, é muito rico e existe uma quantidade infindável de personagens que fazem parte de lendas que foram transmitidas durante séculos. Essas histórias deram origem a personagens como o lobisomem, homem que se transforma em lobo durante a lua cheia, cavaleiro sem cabeça, guerreiro decapitado, que vaga à procura de uma cabeça, seres místicos que se alimentam de sangue humano. Essa lenda deu origem à lenda dos vampiros. E aí, pessoal? Então, o folclore é um conjunto de tradições e manifestações populares constituído por lendas, mitos, provérbios, danças e costumes que são passados de geração em geração. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.